baseado em histórias reais. Esses relatos aconteceram nos Estados Unidos. Primeiro relato. A cidade onde cresci era bem rural. Nada além de fazendas, cultivos, igrejas abandonadas e casas feias e deterioradas. Aqui na região tinha uma série de pessoas estranhas. Nosso vizinho era simpático, mas também era estranho. Nós também não éramos ricos, mas as coisas pelo menos melhoraram um pouco para minha família quando meus irmãos e eu atingimos a idade para trabalhar. Na época em que o aplicativo Hot ou Not ainda era muito usado, eu combinei com uma garota chamada Kelly, com quem comecei a sair por muito tempo. Nós combinamos no final do verão, já estávamos nos vendo em setembro. Quando foi no início de outubro, Kelly e eu estávamos procurando um encontro barato para ir. Na verdade, não havia muito o que fazer por ali. Fomos fazer caminhada, comer fora e explorar o lugar. Então pegamos um novo caminho de carro nesse dia. Um lugar em que nenhum de nós tinha estado antes, apenas para encontrar algo novo. E encontramos um pequeno restaurante em um estacionamento aleatório, na beira da estrada. Tinha algumas mesas ao ar livre, então decidimos ir. Estava um dia quente e nublado quando chegamos, e nos sentamos em uma mesa fora do restaurante. Ficamos lá por cerca de 45 minutos a 1 hora, e ao sair percebemos que o tempo estava ficando cada vez mais nublado. Continuamos a seguir por essa estrada que nunca tínhamos percorrido antes. Era uma estrada com campos e fazendas dos dois lados, com ocasionalmente algumas áreas arborizadas. Então passamos por algo diferente, um sinal indicando um campo de abóbora. E era uma pequena placa, e não um grande outdoor ou algo do tipo. Era uma placa de madeira que dizia: colheita de abóbora neste caminho, e uma seta apontando para a direita. Logo atrás da placa, havia uma entrada de terra cortando o campo, e atrás da névoa percebemos uma casa. Então tomamos uma decisão impulsiva, e concordamos em dar uma olhada. Então saímos da estrada e fomos pela entrada de terra, passando pela casa até essa área que ficava atrás, que estava cercada por árvores. Entre a casa e a floresta havia um grande campo de abóboras, com pelo menos 200 abóboras espalhadas por todo lugar. Pelo menos era aquilo que a névoa nos permitia ver. Estacionamos o carro ao lado de um velho caminhão, o único outro veículo visível na propriedade. Notamos um casal mais velho sentado no deck, na parte de trás da casa, e quando saímos do carro, eles se levantaram para nos cumprimentar. Eu disse que estávamos aqui para escolhermos algumas abóboras, e a mulher idosa respondeu com um sorriso: fiquem à vontade para pegar o que quiserem. Perguntei a ela quanto custaria uma abóbora, e a mulher idosa disse: é de graça. Nós ficamos muito surpresos. A névoa estava agindo como uma espécie de barreira, então não podíamos vê-los claramente. Era um pouco assustador, mas eu ainda podia ver que o velho homem estava sorrindo para Kelly. O seu sorriso era muito gengival e um pouco desagradável, mas ambos agradecemos e começamos a caminhar pelo campo de abóbora. A maioria das abóboras eram pequenas e estavam meio podres, e não muito atraentes. O chão também estava meio úmido devido à névoa, e algumas abóboras estavam molhadas e barrentas. Era difícil encontrar uma realmente boa, mas eventualmente encontrávamos. Então achei uma abóbora bonita e saudável, e era pesada, e levei-a de volta para o deck, aonde estava o casal de idosos, mas eles não estavam mais lá. Perguntei a Kelly se devíamos apenas sair, e ela concordou. Realmente parecia que podíamos ir embora, já que tínhamos agradecido ao casal e eles deixaram claro que as abóboras eram gratuitas. Então voltamos para o carro e comecei a fazer a manobra para sair, quando ouvimos alguém gritando do lado de fora. Ambos nos assustamos e nos viramos para ver, e vimos um homem de mais ou menos 50 anos gritando: ei, parem! Eu abaixei o vidro da porta e ele colocou o rosto na janela e gritou: o que diabos vocês estão fazendo? Vou chamar a polícia.
Eu disse: "O que fizemos?" E ele respondeu: "Devolvam essa abóbora agora." Kelly e eu tentamos explicar ao homem, falando ao mesmo tempo, que o casal mais velho nos disse que podíamos pegar o que quiséssemos, e eu presumi que eles fossem seus pais. O homem disse: "Que casal mais velho? Do que vocês estão falando?" E eu respondi com uma pergunta: "Seus pais também estão aqui?" E ele disse: "Eu não tenho pais." Kelly e eu, igualmente confusos, nos olhamos, e eu disse: "Senhor, havia um casal mais velho sentado no deck, há uns 10 minutos, e eles nos disseram para pegar o que quiséssemos." O homem disse: "Não há nenhum casal mais velho aqui." E perguntou onde estava a abóbora, e eu disse que ela estava no banco de trás. Ele abriu a porta de trás, pegou a abóbora e falou que se nós voltássemos lá, ele atiraria. Depois voltou para casa. Então saímos dali o mais rápido possível, e estávamos muito confusos com aquela situação. Consideramos a ideia de que talvez fosse uma brincadeira, mas isso seria realmente uma brincadeira doentia. E fiz uma piada dizendo: "E se eles fossem fantasmas?" E Kelly disse: "Pare de brincar." Claramente, ela estava assustada. Mas então eu mesmo comecei a sentir calafrios ao pensar no que eu tinha acabado de dizer. Aquele acontecimento realmente tinha nos deixado com um certo medo. Então contamos essa história para meus 2 irmãos. E uma semana depois, eles foram lá verificar quem de fato morava naquela casa, usando a desculpa de que queriam comprar algumas abóboras. E eles compraram algumas abóboras do cara que vimos, esse mesmo que aparentava ter uns 50 anos. E fizeram algumas perguntas para ele sobre a fazenda, se ele morava lá e com quem. O homem disse que morava sozinho, e isso foi perturbador de saber, porque se ele realmente estiver falando a verdade, quem eram aquelas pessoas mais velhas que vimos? Será que eram realmente fantasmas? Segundo relato. Um certo dia, os pais do Connor estavam fora da cidade durante um fim de semana, e ele estava sozinho em casa com uma de suas irmãs mais velhas, a Christina. Supostamente, ela estava responsável pela casa durante todo o fim de semana. Então ele me convidou para ir na casa dele festejar o Halloween. Eu concordei com a ideia e fui para a casa dele. Quando cheguei lá, jogamos um pouco de Call of Duty na sala da família por algumas horas. Conversamos sobre escola, esportes, garotas e qualquer outra coisa que nos importava na época. Em um momento, ele sugeriu a ideia de irmos em uma festa de Halloween no bairro dele, a qual muitas pessoas da nossa escola estavam indo. No início, fiquei um pouco hesitante com a ideia, mas depois de um pouco de insistência, concordei em ir. Eu não sou introvertido, simplesmente eu não estava com vontade de festejar naquela noite. Mas o Connor estava ansioso para ir, então, tentando ser um bom amigo, concordei em ir. Perguntei a ele sobre conseguir algum tipo de fantasia. Ele tinha 2 camisetas de segurança, que poderíamos usar como o mínimo necessário para uma festa de Halloween. Continuamos jogando Xbox por mais algumas horas, até que chegou às 10h30. Colocamos as camisetas e saímos. Após uma rápida caminhada de 5 minutos, chegamos em uma casa decorada para o Halloween, de onde podíamos ouvir a música alta vindo de dentro da casa. Passamos pelas decorações e pela porta, e vimos que o lugar estava lotado, com cerca de 70 outros estudantes do ensino médio, se divertindo e conversando em grupos por toda a casa. Era uma festa típica de ensino médio. Alguns minutos depois, eu já havia perdido Connor, pois fui puxado por Leno, um dos meus colegas de equipe de beisebol, a quem mal tinha visto durante todo o ano. Ele me fez sentar no sofá em um círculo, com alguns dos meus outros amigos e colegas de equipe. Continuamos conversando por algumas horas, rindo de memórias idiotas trazidas à tona na conversa, e participando de atividades que normalmente acontecem em festas.
Neste ponto da noite, eu já estava me sentindo cansado e completamente fora de sintonia. Sabia que já era hora de ir para casa e descansar. Procurei o Connor, que estava flertando com uma garota no canto da cozinha. Enquanto interrompia a conversa deles, perguntei se podia voltar para a casa dele e dormir. Ele concordou e disse que ficaria um pouco mais, mas a garota com quem ele estava conversando pediu para que eu buscasse algumas bebidas no porão. Eu aceitei fazer isso depois de perceber que tinha interrompido completamente a conversa deles, e era o mínimo que eu podia fazer. Não demorei muito para encontrar o porão. Ao abrir a porta e descer as escadas fracamente iluminadas, tropecei nos últimos degraus e caí no refrigerador. Ao abrir o refrigerador, fui surpreendido por uma voz masculina que tentou dizer "Bull" em voz baixa. Pulei e levantei as mãos, virando-me na direção onde eu ouvi a voz. Havia um homem alto, com cerca de 35 anos, vestindo uma fantasia de manto preto e um sorriso no rosto, fazendo um gesto de surpresa com as mãos. Eu gritei: "Que diabos foi isso?", com uma clara dificuldade na fala, devido à bebida. O cara se afastou e se apresentou como o primo do anfitrião da festa. Eu estava tão fora de sintonia que nem questionei por que ele estava sozinho no porão escuro, enquanto havia uma festa lotada acontecendo lá em cima. O cara tentou puxar conversa, mas eu disse a ele que precisava pegar a bebida do meu amigo e sair da festa. Normalmente, sou bastante aberto e falante com estranhos quando estou nesse estado, mas mesmo naquele momento, não gostei da vibe dele e tentei de todas as maneiras me afastar. Ele falou: "Prazer em conhecê-lo", enquanto eu me virava e subia as escadas. Então me despedi do meu amigo e saí da festa. As luzes e decorações de Halloween nas casas do bairro iluminaram a rua enquanto eu caminhava de volta para a casa do Connor. No entanto, isso não importava muito, pois a caminhada era literalmente de 5 minutos no máximo. Refleti o estranho encontro que tive com aquele homem no porão enquanto caminhava, e não consegui afastar as estranhas sensações que ele transmitiu. Finalmente cheguei à casa do Connor. Estava completamente escura e o carro da Cristina não estava na garagem, o que significava que eu estava sozinho em casa. Entrei na casa e não me preocupei em acender algumas luzes, indo direto para o porão para dormir. Caminhei até lá e praticamente desmaiei no sofá, até ouvi um barulho alto lá em cima, que me acordou imediatamente. Tentei ouvir outro som, mas não ouvi nada. Pensei que estava imaginando coisas e tentei voltar a dormir. Não sei quanto tempo passou desde que eu ouvi o barulho pela primeira vez, mas me acordei novamente ao ouvir os assoalhos acima de mim rangerem, como se alguém estivesse caminhando sobre eles. Pensei que fosse o Connor ou a Cristina, mas parecia muito pesado para ser um deles. Peguei meu telefone e mandei uma mensagem para o Connor, perguntando se ele já tinha voltado para casa. Mas antes que o Connor me respondesse, a porta do porão se abriu e eu pude ver uma pessoa descendo as escadas. E para minha surpresa, era o mesmo homem que eu tinha visto anteriormente na festa. Estava ali, parado, iluminado pela luz da escada. Tentei não fazer barulho, rezando para que o homem simplesmente fosse embora. Passaram alguns momentos antes dele se virar repentinamente e sair silenciosamente do porão, fechando a porta. Quando ele saiu, rapidamente eu liguei para a polícia. Expliquei a situação para eles e forneci todas as informações necessárias. E fiquei esperando pacientemente no porão até a polícia chegar. Quando a polícia chegou, o homem ainda estava lá. Ele foi encontrado escondido debaixo da cama de Cristina. Não tenho ideia qual era a intenção dele, mas claramente ele me seguiu. A polícia conseguiu rever as câmeras e descobriu que ele usou algum tipo de chave mestra. Eu fiquei abalado com esse episódio, mas ao mesmo tempo aliviado por ter acabado tudo bem. E desde esse dia eu sempre estou alerta em relação ao meu entorno. Terceiro relato. Isso aconteceu quando eu tinha 17 anos. Meu último Halloween em casa antes de ir para a faculdade. Era Halloween em nossa pacata cidade, onde nunca acontece nada de ruim.
Nossa casa fica do lado mais rico da cidade. E embora nossa casa seja descrita como muito bonita por qualquer pessoa de fora da região, o grande destaque é a casa de nossos vizinhos. Ela fica na linha entre ser chamada de uma casa enorme ou uma mansão. Eles sempre exageram com a decoração para qualquer feriado, especialmente no Halloween e no Natal, e este ano não foi exceção. Até o dia 1º de outubro, eles já haviam terminado de colocar todas as decorações. Algumas casas optam pelo estilo engraçado e assustador, como fantasmas sorridentes e decorações infláveis. Mas nossos vizinhos escolhem o caminho assustador de verdade, com falsas sepulturas, sacos de corpos falsos e sangue falso. Eles também colocam alguns corpos falsos, que parecem realmente assustadores, entre outras coisas. Isso realmente chama a atenção das pessoas, e geralmente passam de carro para tirar fotos. Portanto, nunca é surpresa ver carros parados em frente à sua casa de vez em quando. Quando chegou o dia do Halloween, por sorte, era sexta-feira, um final de semana. Era mais divertido porque as pessoas poderiam incluir qualquer festa nesse dia. Meu cachorro Bia dorme no andar de baixo, no canto de nossa sala de jantar. E ele me acordou muito cedo, por volta das 4 horas da manhã, quando ainda estava escuro lá fora. Ele estava latindo para algo do lado de fora. Eu gritei pela casa para ele se calar, e minha mãe saiu pelo corredor e fez o mesmo. O meu cachorro parou de latir depois disso, mas eu não tinha ideia em que ele estava latindo. Logo em seguida, eu dormi rapidamente, mas acordei com um despertador 2 horas depois e comecei a me arrumar para a escola, enquanto meu pai estava saindo para o trabalho. Quando ele saiu para a varanda da frente, ele voltou e ficou bravo comigo, dizendo: "Droga, Zack, limpe o que o cachorro fez." Ele achou que eu tinha deixado o nosso cachorro fazer suas necessidades na frente da casa por algum motivo, mas eu disse a ele que não tinha feito isso. No entanto, ele estava com pressa, então saiu sem mais discussões. Em seguida, foi a minha vez de sair para a escola, e quando saí de casa, senti um cheiro desagradável. Agora eu sabia do que meu pai estava falando, embora não tivesse visto nenhuma sujeira de cachorro em nenhum lugar. Mais tarde, quando eu cheguei em casa por volta das 2 horas, ainda sentia aquele cheiro. Eu não tinha ideia do que era, mas aquele mau cheiro estava ficando cada vez mais forte. Meus pais estavam trabalhando e eles queriam que eu distribuísse doces quando as crianças começassem a aparecer para doçura ou travessuras. Isso começou por volta das 4 ou 5 horas. Quando abri a porta para os primeiros doçura ou travessuras, senti um cheiro cada vez pior, e as crianças e seus pais claramente também sentiram, pois todos estavam comentando sobre isso. Um dos pais me disse que o cheiro estava ainda pior na casa ao lado. Em um certo momento, eu vi Mike e sua esposa na frente de sua casa, olhando ao redor. Então fui lá perguntar se eles sabiam de onde estava vindo aquele mau cheiro. Eles não sabiam ainda, mas ao procurar mais um pouco, descobrimos que o cheiro vinha de uma decoração de saco de corpo, mas aparentemente não era uma decoração. O casal tinha vários sacos de corpo falsos apoiados em coisas como caixa de correio e a árvore da frente, mas um deles estava simplesmente deitado no chão. Mike perguntou para sua esposa se ela tinha colocado aquele ali, e ela respondeu que não. O cheiro era insuportável vindo daquele saco. Sem muita opção, Mike correu para pegar uma faca e cortou o saco, e o que vimos nos deixou em choque. Havia um cadáver real dentro do saco, em estado de decomposição. Ficamos todos horrorizados e querendo vomitar. E claro, havia uma plateia de crianças e pais observando o que estava acontecendo. Liguei para a polícia e a frente da casa deles literalmente se tornou uma cena de crime. As pessoas vinham de todos os lados para ver, mesmo que os policiais continuassem a dizer a todos para se afastarem. Eu disse à polícia que meu cachorro estava latindo na noite passada, por volta das 4 horas da manhã,
e podia ser que ele estivesse latindo para quem jogou o corpo ali. Mike disse a meu pai, uma semana depois, que o corpo era de um homem local, na faixa dos 30 anos, que tirou sua própria vida. Quanto a quem deixou o corpo ali e por quê, isso não está claro. Mike e sua esposa são pessoas muito simpáticas, então todos nós achamos que foi alguém que os considerou uma família rica e snob e que exagerava nas decorações para chamar a atenção. Infelizmente, há pessoas doentias por aí. Pessoal, mantenha pelo menos uma parte do seu dinheiro com mais segurança que a poupança e fuja dessa shitcoin que é o real. Para quem não conhece, eu apresento para vocês a Nomad, uma fintech brasileira que te oferece uma conta bancária nos Estados Unidos, mantendo uma parte do seu dinheiro dolarizado. Mas atenção, apesar da Nomad também oferecer investimentos em ações, você vai usar somente a conta corrente para manter o seu dinheiro guardado com segurança e sem custo algum. Vou deixar meu código de convidado e o link para você baixar o app na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Posso te garantir que é super seguro, mas se você tem receio se é seguro ou não e tem alguma dúvida, te aconselho a pesquisar no YouTube digitando conta Nomad. Obtenha o máximo de informações e veja se é para você. E se você se convencer que é um ótimo negócio proteger uma parte do seu dinheiro, aí sim você volta aqui, baixa o app e usa meu código de convidado. Mas se você quiser usar o código de convidado de algum amigo seu, não tem problema nenhum. O mais importante é o seu benefício.